Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você vai ficar sabendo um pouco mais sobre o trabalho, avaliação da indicação de transfusão de concentrados de hemácias, conforme a prática baseada em evidências e elaboração de relatório técnico. Conosco está o seu autor, o mestre em inovação e ensino superior em saúde pela USCS e médico Marcel Luiz Bruneto. A orientação da pesquisa foi da professora doutora Amanda Costa Araújo. Marcel Luiz Bruneto possui graduação em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, atualmente é hematologista, atuando em diversos hospitais de São Paulo e coordena o serviço e a residência da clínica médica do Hospital Heliópolis em São Paulo. Fellow do American College of Physicians e professor de medicina na Universidade Municipal de São Caetano do Sul desde 2019. Marcel, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, já parabenizo pelo seu trabalho. Vou engatar logo a primeira pergunta aí para você divulgar. O teu tema de pesquisa, ele é um clássico exemplo que a gente chama na academia de problema de realidade, né? Então, quando você chegou no mestrado da USCS, você já veio com essa temática ou ele foi gestado com a sua orientadora? Perfeito, Arquimedes. Obrigado pela pergunta, obrigado pelo acolhimento, agradeço as palavras. Na verdade, assim, esse tema foi uma questão que a gente observava muito na prática. O fato de eu ser hematologista de formação, a gente tem uma formação em medicina transfusional um pouco diferente dos médicos como um todo. Inclusive, eu trabalhei no banco de sangue um bom tempo, atuando na produção dos hemocomponentes. A gente notava que, dentro de um hospital geral, alguns colegas transfundiam algumas, que a gente chama de gatilho transfusional, como algumas indicações que, no primeiro momento, a gente não concordava tanto. Então, surgiu a oportunidade da gente fazer mestrado e eu queria pegar esse problema e ver, efetivamente, e estudar melhor como que o pessoal estava transfundindo e se eles estavam sabendo por que estava transfundindo e se eles estavam de acordo com as melhores práticas, que é a medicina baseada em evidência. Então, eu já cheguei com a ideia, mas lógico que dentro desta ideia, a minha orientadora me ajudou a lapidar a ideia, me ajudou a convergir a pergunta, né, para que a gente pudesse estudar e ter alguma resposta mais adequada. Bom, aí como é que foi a transformação desse problema, né, desse feeling que você tinha em sala de aula, orientando, numa pergunta? Qual é a pergunta que você procurou responder no teu mestrado? Então, a pergunta é a seguinte, a gente tem uns gatilhos transfusionais, que a gente chama, esses gatilhos transfusionais, na grande maioria das vezes, são baseados pelo nível de hemoglobina, e aí eu trouxe a ideia que eu falei para Amanda, eu falei assim, Amanda, eu acho que o pessoal não está transfundindo direito, eu acho que eles estão transfundindo com gatilhos transfusionais mais altos, eu acho que às vezes eles estão transfundindo sem necessidade de transfusão, a gente pode ter uma conduta um pouco mais conservadora, e eu trouxe para ela, falei, olha, a minha percepção é que realmente a gente não está conseguindo passar essa mensagem durante a faculdade, e aí a gente teve duas formas de entender isso, né, a gente podia estudar como a medicina transfusional é ensinada na faculdade, se é ensinada na faculdade, e outra é se ela é ensinada, como que se transforma na prática. E a gente optou em tentar entender uma questão de vida real mesmo, como você citou na academia, que é um problema de vida real, e a gente direcionou não tanto para a questão educacional, ou seja, um déficit de educação em medicina transfusional, mas sim direcionando já para o médico formado como que ele transfundia, como que ele interpretava a necessidade de transfusão. Eu vi lá que para você provar essa sua hipótese, né, que hipótese, na verdade, é uma pergunta previamente respondida que pode se dar ok ou não, né? Enfim, você realizou um estudo retrospectivo transversal baseado na obtenção de informações através das fichas de requisição dos procedimentos hemoterápicos da COLSAN, né, que é a Associação Beneficente de Coleta de Sangue, dentro da Agência Transfusional do Hospital do Heliópolis, São Paulo. Perfeito. Que tipo de dados que você pegou por lá? Qual o período? E quais são os principais achados? Então, por que nós escolhemos essa fonte de dados? Primeiro que, assim, todo mundo que vai fazer pesquisa sabe o quanto é difícil coletar dado, né? Coletar dado, acho que é uma fase importante da pesquisa e uma fase de difícil confiabilidade. Acho que, teoricamente, seria alguma coisa nesse sentido, assim, você confiar nos dados, porque muitas das vezes, quando a gente vai pegar, por exemplo, dado de prontuário, são dados que não são tabulados, são dados que não são pareados, então tem muito campo aberto, então você não consegue efetivamente
excessivamente tabular. Então, o que nós criamos? Por que a gente utilizou essa folha transfusional? Porque, primeiro que eu sabia que legalmente, ou seja, a legislação exige que esses dados sejam todos tabulados, até por uma questão de segurança transfusional. Então, a gente precisa ter vários dados: nome do paciente, nome da mãe, idade, sexo, leito, o diagnóstico, a hemoglobina prévia, a hemoglobina no momento da indicação, quem que estava indicando essa transfusão, o caráter de transfusão. E esses dados, que se eu fosse coletar em prontuário, provavelmente eu teria muita dificuldade, eu teria que ter muito maior o número de prontuários sendo acessados, e aí você também tem a questão ética, né, porque você vai ter que ter o consentimento de todos esses pacientes para utilizar os seus dados. Então a gente optou, já sabendo, como eu já trabalhei em banco de sangue de antemão, que essa era uma fonte confiável de dados, que a gente alimenta dados de base do governo com esses dados de transfusão. Então, quais foram os dados que nós coletamos? Então, a gente coletou o nome, a data de nascimento dos pacientes, para a idade, o peso, o sexo do paciente, o setor, para a gente tentar entender qual que era o setor que estava pedindo mais transfusão de sangue, se tinha alguma característica de transfusão entre um setor e outro, o diagnóstico e as suas comorbidades, a indicação da transfusão, a modalidade da transfusão, o hemocomponente, a hemoglobina e o hematócrito. Então, com esses dados, a gente conseguiu, de alguma maneira, entender ali a epidemiologia de quem estava transfundindo e da idade dos pacientes. Então, a gente conseguiu fazer uma avaliação epidemiológica da necessidade dos pacientes e de quais eram os setores. E a gente dividiu basicamente em terapia intensiva, clínica e cirúrgica, porque são perfis diferentes de pacientes com necessidades e indicações diferentes de transfusão. Então, foi daí que surgiu a ideia. Então, a gente já tinha uma base de dados coletadas, a gente fez uma coleta de dados retrospectivos, porque eles já estavam documentados, e aí, com esses dados, a gente fez um trabalho em cima dos dados para poder, de alguma maneira, tentar ter alguma questão estatística aí que embasasse um pouco melhor as nossas conclusões. Então, bom, basicamente ele é uma pesquisa documental, né? Você não chegou a entrevistar ninguém, enfim. Não. Eu acho que você deve ter até pulado a fase do comitê de ética, porque você não identificou, né? Então, era dado secundário, não é isso? Aberto, inclusive. Exato. Então, na verdade, o comitê de ética, nós tivemos uma sorte, assim, eu posso dizer dessa maneira, porque a gente submeteu a pesquisa ao comitê de ética e nós fomos liberados do termo de consentimento, justamente por ser uma fonte de dados aberta entre aspas, né, mas que não impactaria diretamente no paciente, até porque ele tem as iniciais do paciente e o número do prontuário, então esse rastreio diretamente seria mais difícil de conseguir. Com certeza, porque pegar esse povo todo aí não daria certo. Agora, sim, os números mostraram o que é para você? Aquela história que você tinha na premissa, né, que a transfusão não é bem feita, às vezes ela é indicada, contraindicada. Você conseguiu ver isso pelos números? Então, você vê que engraçado, né? A minha percepção, a gente conseguiu comprovar. E acho que é uma parte legal de quando a gente vai fazer pesquisa, ou de quando que a gente vai fazer ciência, é justamente a gente separar o que é percepção pessoal do que é número real, né? Então, a gente considera uma estratégia restritiva quando a hemoglobina do paciente é menor do que 7 gramas por decilitro. Os nossos achados foram que aproximadamente 40,6% dos pacientes foram transfundidos com uma hemoglobina maior do que 7, o que não necessariamente é considerado ou corresponde a uma estratégia restritiva. Então, se a gente for levar, assim, fazendo uma conta aqui um pouco mais simples, 60% dos pacientes foram transfundidos de maneira adequada e 40% foram transfundidos de maneira inadequada, né? Ou seja, que o gatilho não foi restritivo. Então, a minha percepção é que era um pouco pior do que isso, mas ainda cabe, acho que dentro desse dado, que era a nossa grande ideia do relatório técnico, cabe uma estratégia educacional, para que a gente capacite melhor os médicos, para que eles tomem a decisão de transfusão muito mais consubstanciada, né? Lá no teu trabalho, você afirma, né, que a educação em medicina transfusional é reconhecida como uma ferramenta valiosa para garantir a segurança do paciente. Agora, aspas para você. Entretanto, estudos em diferentes países em todo o mundo, inclusive no Brasil, têm demonstrado conhecimento insuficiente de médicos recém-formados em medicina transfusional e a necessidade de expandir e melhorar o ensino dessa medicina em níveis de graduação e pós-graduação. Aí vem a minha pergunta. Na sua experiência de aluno, né, de graduação em medicina, o que você recebeu de informação sobre o tema foi suficiente? Não foi. Assim, o que eu recebi eu ainda tive, eu acho que eu fui um afortunado, porque eu ainda tive alguma coisa de medicina transfusional. Pelo menos alguém me falou que era um concentrado de hemácias, um concentrado de plaquetas, um plasma fresco congelado, um crio precipitado. Mas se você olhar os dados de literatura, praticamente 2/3, 74,1% dos egressos de medicina não recebeu nenhum treinamento
muito em medicina transfusional, e aí eu não estou nem falando de hematologia, mas na época, é engraçado, né, porque assim, na época que eu recebi, eu tive uma aula descritiva, o que que era isso, o que que era aquilo, para que que serve, mas assim, gatilho transfusional, ou seja, e o objetivo da transfusão, eu não tive essa aula, então a gente sai bem cru nesse sentido, e eu aprendi na prática, já na residência de clínica, que são 2 anos, e aí a gente aprofunda muito mais esse detalhe dentro da especialidade, porque nós hematologistas somos os maiores usuários aí de hemocomponentes pela característica das doenças que nós tratamos. Por curiosidade, por que você escolheu essa especialidade? Rapaz, porque eu gostava de doente grave. Eu entrei na residência com uma ideia de fazer cardiologia, e aí as patologias que eu mais gostava de cardiologia eram as patologias de pronto-socorro, então infarto, arritmia, insuficiência cardíaca, e aí eu entendi também que eu não gostava muito de dar plantão em pronto-socorro, mas mesmo assim eu sempre gostei muito de doente grave. E eu tive alguns colegas hematologistas que eles eram muito bacanas, e a minha especialidade, sem puxar sardinha para a minha especialidade, mas já puxando sardinha para a minha especialidade, é uma especialidade que abraça muito o doente, a gente segue o doente em todas as etapas da doença dele, a gente está sempre com ele, então isso me atraiu também, de maneira que eu pudesse desenvolver tanto a parte técnica que eu gostava e poder fazer a diferença na parte humana também, que é muito reconfortante. Eu tive muito contato com o professor Aldo Del Giglio, que é da Medicina ABC, que é meu amigo, e uma vez eu comentei com ele, falei, doutor, a tua especialidade é muito complicada, né, porque o médico, normalmente ele aprende a vencer a morte, né, e o teu caso, você acaba pegando aqueles casos que você sabe que você vai perder. Aí ele me deu uma resposta que até hoje eu não esqueço, que é para ser Arquimedes, para mim, não importa a gravidade, né, o tempo de vida de um paciente, mas sim a qualidade de vida que ele vai ter nesse tempo, né, e eu posso contribuir para isso. Pô, legal, né, toma, tá na cara, aprende, né, então assim... Não, mas é que a gente brinca que acho que a única certeza que a gente tem na vida é que nós vamos morrer, né? Pois é, né? Esse é o desfecho certo para todo mundo. E às vezes, tem um outro colega meu que ele é muito bacana, ele fala o seguinte, que um bom médico é um bom atrapalhador de doenças. Então, quanto melhor a gente atrapalha a doença, melhor médico nós somos. Aquele zagueirão né? Passou, né? Exatamente. Então, e aí eu gostei muito da parte, tanto da parte técnica quanto da parte humana, porque essas doenças são difíceis de ser tratadas, são doenças complicadas que emocionalmente abalam muito a família. Então, eu acho que a gente pode fazer um pouco de diferença. Eu me sinto, mesmo que o desfecho não seja a cura, que às vezes não é a cura, eu sinto que eu consigo contribuir bastante nesse período que eles estejam aqui, visando a qualidade de vida e dando a oportunidade deles fazerem as suas diretivas antecipadas, deles conversarem com a família, resolverem suas pendências emocionais, psicológicas. Isso tem muito valor mesmo. Sim. Bom, você diz acreditar lá que a prática baseada em evidências é um excelente norteador para direcionar os futuros estudos na área da saúde, inclusive na medicina. Então, nesse sentido, eu queria saber qual a relação do teu produto, né, que foi derivado da tua pesquisa, com a prática baseada em evidências. A relação do meu produto é o seguinte, o meu produto é um relatório técnico, e esse relatório técnico, ele reúne, de uma maneira concisa, obviamente, as melhores evidências que a gente tem em relação a gatilhos transfusionais. Então, dentro deste produto, o que a gente faz? A gente entrega de bandeja, para quem quiser utilizar esse produto, a uma revisão praticamente sistemática. A gente tem algumas revisões sistemáticas dentro da nossa revisão bibliográfica, que fala para você, olha, se quiser transfundir com a medicina baseada em evidências, está aqui, ó, o que a gente tem de baseado em evidências é isso. Eu acredito que a medicina baseada em evidências é o norteador, né? É claro que nem só de evidência vive a medicina, mas ela é o norteador para que a gente possa evoluir como ciência. Senão, a gente vai ficar só no opinião do especialista e realmente, e eu sou a maior prova disso, né, porque minha opinião era a opinião do especialista, eu tinha uma percepção e na prática a gente vê que não é bem isso, né. Agora, esse seu relatório técnico, né, que você apresentou para a banca e obteve aí o teu grau de mestre, ele era dirigido ao público de docentes no primeiro momento, né, e pessoas que trabalham com. Você teve essa curiosidade, do feedback? Você mandou para alguns colegas do teu produto final e teve algum retorno? O que eu costumo fazer com o meu produto é o seguinte, eu pego nas avaliações acadêmicas, nos momentos que eu estou com os alunos, que eu estou com os residentes, ou quando a gente discute o tema de medicina transfusional, eu trago o relatório técnico, ofereço para eles e falo o seguinte, olha, isso aqui é um bom começo para vocês, dá para vocês começarem por aqui, a gente deixou o relatório técnico bem didático, bem enxuto mesmo, para ser uma leitura rápida mesmo, para ser uma coisa bem de consulta. E o feedback deles é um feedback bem positivo. Os alunos falam, professor, graças a Deus que a gente está tendo contato com esse material, que bom que a gente está tendo contato, porque é um material relativamente simples, a gente consegue entender e supre uma lacuna que possivelmente a gente vai ter lá na frente. E os residentes, por estarem na prática e sentirem a dificuldade da tomada de decisão na hora de transfundir, eles se sentem bem à vontade com o material. Então eu tenho esse feedback do dia a dia. Agora, o feedback da faculdade, tudo, ainda não consegui ter essa oportunidade de ter esse feedback.
Agora, vamos falar de expectativa e realidade, né? Você precisou fazer aí, né, o mestrado para obter o título, porque você entrou para a academia, né? Imagino que quando você fala, bom, vou encarar, né? Você deve ter tido uma expectativa. E aí, existe uma vida no meio disso tudo, aulas e trabalhos e leituras e pacientes e sangue para lá e sangue para cá. E aí, como é que foi a tua experiência de ser aluno? Porque você era professor, você estava do outro lado do balcão, né? Como é que foi a tua experiência de aluno? Você curtiu esse mestrado ou assim, não quero mais saber, prefiro transfusão na sangue? Olha, você sabe que é uma experiência que, assim, eu achei muito bacana por 2 sentidos. O primeiro sentido de tudo é o seguinte, eu fiz o mestrado, eu tinha 43 anos. Então, eu já tinha praticamente 20 anos de prática clínica, de dia a dia, de preceptoria, de docência, que é uma coisa que você vai ensinar, alguma coisa que está no seu dia a dia, é muito simples. E aí, você poder voltar para a academia e voltar a estudar é muito reconfortante, porque primeiro que a gente volta mais maduro, né? Então, o fato de você estar mais amadurecido faz com que você curta aquele momento de estudar. Você fala, poxa, que legal, estou tendo um tempo para estudar. Porque antigamente, quando a gente era mais novo, era obrigação, mas depois que a gente cai na vida real, que a gente vai para a prática clínica, você acaba que você toca as coisas meio que no automático. Então, nesse sentido, foi muito, muito, muito legal mesmo, assim. Com certeza, contribuiu para a minha prática clínica, meu julgamento crítico, a maneira de encarar os artigos, os estudos. Eu faço uma leitura melhor deles hoje do que eu fazia antigamente, antes de fazer o mestrado. E a outra parte reconfortante é o resultado final, né? É um resultado muito, muito, muito legal. Eu saí com sensação de dever cumprido do mestrado. Falei, puxa, legal, fiz um fechamento bacana, com a minha cara, eu achei que foi muito legal. E eu tenho também, assim, é difícil de eu não enaltecer aqui o suporte que a faculdade me deu, que a professora Amanda me deu, que a professora Rosa Maria me deu, porque elas foram sensacionais, assim, elas me ajudaram em absolutamente tudo que estava dentro do alcance delas, elas foram muito, muito, muito positivas, e eu acho que isso daí fez com que a minha experiência do mestrado fosse muito bacana. Mas também, por outro lado, a gente teve que abrir mão de momentos qualificados com a família, né, não teve jeito. E você sabe quando a gente era criança, assim, sabe quando a gente ia ter prova no dia seguinte, você fala, puxa vida, será que eu estudei tudo que tinha para estudar? Fica aquela pendência. Eu passei 10 meses, assim, sempre parecia que tinha alguma coisa pendente, alguma coisa faltando, que você tá em dívida com alguma coisa. Então essa era uma sensação ruim, mas é uma sensação de cobrança, né, que faz parte do processo de aprendizado do mestrado. Mas de uma maneira geral, eu achei maravilhoso. Sabe que eu tinha um professor, quando eu fiz o doutorado, ele vinha assim, que a cada aula, ele falava, vocês têm que ler esse livro, tá em alemão. Esse aqui você tem que ler em francês, esse artigo sai semana. Então, e tinha do meu lado um diretor, ele era um português, ele era diretor de uma universidade lá de Curitiba. E ele levantou a mão e falou assim, professor, isso não é muito justo. Então, por quê? É muita gente a escrever só para eu ler. Né? Então, assim, você tem realmente essa sensação chama FOMO, né? Phobia of Missing Out. Né? Você nunca está formado, e aí alguém na banca vai perguntar alguma coisa que eu não li, né? Mas, impressionante. Mas o recorte é temporal, né? É um flash. Daqui 2 anos você vai rever muita coisa que você escreveu. Claro. Mas aí vai ter um doutorado para você fazer, né, doutor? Já. Pois é, você sabe que eu penso isso hoje, eu falo o seguinte, olha, agora eu não tenho tempo para fazer um doutorado, porque filho, família, trabalho, médico aqui, bom, pelo menos a grande maioria dos que eu conheço, ninguém tem menos que 3 empregos, todo mundo corre para lá, corre para cá, mas eu penso quando eu tiver mais velho, seguindo na academia, quando eu já tiver com a vida um pouquinho mais ajustada, eu penso em fazer um doutorado com toda a calma do mundo, entendeu? Porque eu não quero justamente ter o FOMO, é a única coisa que eu não quero, trabalhar, fazer o estudo, escrever, isso daí não teve problema nenhum. O X da questão realmente é como a gente se sente em dívida com alguma coisa que é palpável. Né, a família às vezes fala, o que ele tá fazendo que não dá atenção, né? Você tem que cancelar a pizza no final de semana porque tem que estudar, mas enfim, eu acho que opções na vida, né? Todo ganho tem uma renúncia, né? Enfim. Sem dúvida. Agora tem alguma coisa que eu não lhe perguntei, Marcelo, que você acha importante falar? Olha, eu queria falar e pontuar, assim, de novo, pontuar como foi bacana o mestrado, como foi legal. Eu não sei dizer como que é nas outras universidades, mas o pessoal da USC foi muito acolhedor, foi muito bacana. E eu acho que fica de lição para mim, eu tinha mesmo um receio de entrar dentro da academia, mas foi muito, muito, muito bacana. Então, eu acho que a gente abrangeu bem o tema da pesquisa e compartilhar a experiência com vocês foi muito legal mesmo. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.